tá ligado? Tá. É um assunto que eu tenho muita dúvida, talvez pela falta de experiência, né? Mas antes dessas 6, eu queria te perguntar do teu caso, assim, óbvio, se você quiser falar, Pode. o quão cotidiano, frequente e incorporado no seu dia a dia é a clarividência, e se você pode dar exemplos, assim, Não, que não posso envolvam... sim. Então, a minha história com a clarividência começou muito cedo, né? A partir de 4 a 6 anos, o meu parapsiquismo se exacerbou e eu tinha clarividência e tinha muita confusão do que era uma consim e uma consciex, né? E aquilo também eu tinha muito medo, então eu tinha clarividência de maneira assim comum e normal. E aquilo criou muito problema, não só para os meus pais, né? Assim também, por exemplo, na escola. Porque qual era o problema da clarividência? Você via as consciex, né, ali, e aqui no nosso ambiente, né, na intravesicalidade, a gente vê muito mais consciex patológicas do que positivas ou, né, saudáveis. É só a gente olhar a nossa humanidade. Quem está por aqui é um pessoal meio barra pesada, né, vamos dizer assim. Então, a hora que aparecia aquelas consciex, eu tinha muito medo, eu chorava, eu gritava, tinha vários fenômenos nisso. E um outro aspecto da clarividência é que você não tem só a clarividência, você faz uma leitura do fato do que está acontecendo. Então, eu muito nova, eu tinha muita dificuldade com isso, porque a hora que eu via alguma coisa, eu sabia das intenções da pessoa, se ela estava mentindo, se não estava mentindo, né? Então, aquilo teve uma história aí grande, né, nesse aspecto da minha infância. Uma coisa que eu gosto de contar é o seguinte, porque assim, eu nunca bebi, né, bebida alcoólica, porque quando eu era pequena, também nessa época, todo mundo que eu via tomando um copo de cerveja ou qualquer bebida, eu via a consciex entrando na pessoa e sugando a pessoa. E era uma imagem, assim, para mim, que era pequena, terrível, né? Então, era uma coisa, assim, que eu ficava também com medo, chorava, transtornada. Aí eu falei, eu nunca vou beber, porque eu não quero passar por esse tipo de situação. Então, esse é um ponto, assim, que também você vai aprendendo, né, a ter mais maturidade. Por quê? Porque você está vendo, eu não preciso ninguém ou me convencer ou falar que isso é certo ou errado. Por quê? Porque eu tinha aquele aspecto ali vivencial. Então, a clarividência traz isso também, né? E assim, eu tinha muita dificuldade de lidar com a situação, porque aquilo que eu estava falando da noite é o pior horário. A hora que começava a escurecer é a hora que, devido a baixa... Aí a gente entende por que nos nossos cursos a gente coloca uma penumbra, né? O processo da ectoplasmia. Era exatamente isso que acontecia. Começava a escurecer, eu já começava a ficar apavorado. Minha mãe comenta que eu cheguei a ficar 14 dias, assim, mais ou menos, né, sem dormir, porque eu já começava a ver tudo, né, e eram coisas que eu acabava assustando. Também tem um episódio que eu estava no colégio, sabe aquelas cadeiras, tinha 5 anos, né, estudando, e uma consciex gigantesca entrou pelo teto e começou a me ameaçar, né, te achei, vou te matar, e eu começava a gritar. E aí eu tenho também um caso, minha mãe sofreu muito, teve que ir atrás de um monte de coisa, né, de ajuda, né, às vezes fala, o que eu faço com essa pessoa? Engulo de volta, devolvo, veio com defeito, e muita gente não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu tinha uma professora que era a nossa vizinha, até hoje é minha amiga, né, ela tem 70 e poucos anos. E aí minha mãe conversou com ela e ela falou, na hora que você tiver algum aspecto, você vai conversar comigo. Né? Então, E era o que acontecia. Daí eu via ali alguma coisa, ia conversar com ela já me colocava no colo, ia conversando e a coisa foi amenizando. Fora um monte de coisa que acontecia. Mas eu queria chamar a atenção também para esse caso, para a gente fazer a correlação da interassistência. Né? Nessa época eu tinha por volta de 5, 6 anos, né? A gente estava no Jardim da Infância, hoje tem outros nomes, né? E se passaram algum tempo, né? Depois o meu pai assistiu uma palestra dentro da Conscienciologia e falou, olha, eu achei teu povo. Aquele povo lá explica tudo que você vivenciou, tem nome, sobrenome, definição,
tudo que aconteceu com você, eles explicam. Só que na ocasião eu já tinha muito medo. Eu falei, poxa, eu não quero mais mexer com isso. É mais ou menos assim que você pensa. Acho que é importante a gente tocar nisso, porque o parapsíquico, eu acho que ele é um sobrevivente sem as informações que a gente tem hoje. Ele vai dando um jeito de sobreviver, né, de viver, de como lidar com toda aquela situação. E aí, eu entrei na Conscienciologia, ele forçou, falou, não, você tem que conhecer esse povo, é teu povo, até as coisas esquisitas que você fala. Isso eu tinha 20 anos, então se passaram em algum tempo, né? E aí eu entrei, me identifiquei, comecei a dar aula logo no outro ano, já no final do ano que eu estava na Conscienciologia. E na época eu morava em Londrina, e a gente viajava para dar aula no Mato Grosso, eram 13 horas de ônibus para dar o CIP. Aí dava o CIP sábado e domingo, voltava de ônibus, era assim. E nós éramos em 4 professores, então cada CIP que tinha lá em Campo Grande ia uma pessoa. E uma vez eu fui, né, e tinha lá uma pessoa, essa minha professora que eu comentei com vocês, ela é japonesa. E tinha lá uma japonesa e eu olhando, eu falei, gente, essa mulher parece a tia Kazuko, né? Isso quase 20 anos depois, né? Não é possível. E olhando, eu falei, não, mas eu vou perguntar. E cheguei para ela e falei, olha, você é irmã da professora Kazuko Harano? Ela, eu sou, você vê? Eu falei, não é o caso, agora eu não estou vendo nada, né? E aí, olha só, a irmã dela estava no meu CIP lá no Mato Grosso. Né? Qual a probabilidade disso acontecer? Eu quero falar disso para a gente ver as nossas conexões, né? Interconexões. Foi a única vez que eu vi a irmã dela. Eu não conhecia, né? Porque tinha contato no colégio, e ela estava com um filho, e aí eu falei, não, eu não vejo, mas eu achei você muito parecida. E assim, eu pensei, poxa, acho que é da minha cabeça, japonesa é tudo meio igual, né? Uma lá no Paraná, outra no Mato Grosso, não é possível. E realmente era a irmã dela. E aí também, a partir daí, eu acabei reencontrando a minha professora, e hoje ela também continua me assistindo até na minha área profissional, porque ela continua trabalhando no colégio e eu trabalho na área de educação, né? Então é muito bacana, eu acho, falar disso, porque o parapsiquismo envolve a nossa história, não só pessoal, mas nossa história com as consciências, né? Dessas interrelações. Então, não sei se eu respondi assim um pouco, se eu contei um pouquinho por que eu comecei também a desenvolver esse tema, a estudar, porque eu falei, poxa, agora eu preciso dominar isso. Então, você até perguntou de como que eu vejo hoje, como é que é minha clarividência. Hoje é muito mais um aspecto assistencial, né? Ou uma situação que eu falo assim de perigo, também eu tenho muito isso. Tem um fato também que eu conto recente, né? Nós temos uns amigos, a gente foi numa festinha de aniversário de criança, né? E cheguei lá, tudo bonitinho, né? Sabe como que é festa de criança? Cheio de docinho, cheio de balão, músicas e tudo mais das crianças, mas a hora que eu entrei, eu vi lá um ambiente muito pesado, extrafisicamente. E aí, até comentei com o Cláudio, né? Falei, olha, a hora que der, eu quero sair daqui, ficar meio disfarçada, porque nessa hora o ideal é você ficar na sua, né? E depois desenrolou um monte de situação comprovando tudo aquilo. Mas é muito mais um aspecto assim, assistencial, vivencial. Às vezes vem um negócio mais inevitável, mas é um controle totalmente diferente da minha infância, que era uma coisa destrambelhada e era muito difícil, porque eu não achava, né, no livro do Rodrigo Medeiros, né, que é o livro de clarividência dele, ele fala que a gente tem que procurar o botão, né, para você desligar e ligar a clarividência. O meu botão na infância não existia, né? E esse foi, então fui procurar estudar e assim, o meu objetivo principal é ajudar as pessoas também a entenderem isso, principalmente na infância, né? Então assim, eu tive sorte que a minha mãe era espírita, sabia um pouco da situação, mas qualquer outra mãe teria me internado, né, dado remédio, e porque você cria muito problema com aquela situação. Então acho que é esclarecer. E a outra coisa, a gente sair do medo, né? Então eu também posso falar um pouquinho dessa vivência. Eu tinha uma situação de medo, de pavor, de não querer falar isso, e hoje é a minha principal ferramenta de trabalho, né? Isso que
me qualifica, que eu desenvolvo assistência, e hoje eu sinto prazer, tenho um curso sobre clarividência, né? Agora, o último curso que a gente deu foi em Buenos Aires, então foi muito legal, né, poder dar o curso em espanhol, e você vê, tinha uma pessoa lá da Guatemala que tem clarividência na família dela, na infância, e assim, poxa, onde vocês estão, né? Tinha também uma moça de 18 anos, que ela fez o curso, primeira vez, tinham 6 pessoas de primeira vez no curso, e aí ela também chegou em casa, então sempre tem alguém assim que identifica a minha história da infância, isso é outra coisa também. Então ela disse que no sábado, o curso é sábado e domingo, e ela começou a chorar. E a mãe dela, pô, o que você está chorando? Não, tá tudo bem, eu estou, na verdade, emocionada, porque ela falou assim, Patrícia, eu achava que eu era louca. Então, finalmente encontrei vocês, um grupo, né, que explica, fala sobre isso. Então, acho que é muito gratificante também de poder falar, né, desse assunto. Não sei se respondi aí a questão. Pode falar. Agora foi. Você atribui esse medo, quer dizer, muitas pessoas parapsíquicas contam essa história de medo na infância, mas eu conheço pessoas que são, e não tinham medo na infância. Assim, tem a ver com a história pregressa, né? A sua história... Exatamente, né? A história pregressa, a maturidade, e também do que a pessoa... eu vejo muito assim, o ambiente que ela está e se aquilo é falado naturalmente. Esse é o outro ponto que a gente teria que pesquisar. Então, quanto mais você vê aquilo de maneira natural, né? E outro ponto também são as companhias, porque o nosso passado, né? Eu não posso falar, por que tinha uma consex lá que falou que me achou e que queria me matar, alguma coisa... né, não muito bacana, eu fiz ali para aquela consciência. Então, esse é outro ponto também. Eu acho que o medo é muito mais seu, sabe? O seu medo, né, da sua maturidade, de você lidar ali com a situação, das coisas que a gente tem que enfrentar. Então, por exemplo, Ana, aqui na Conscienciologia, o que eu mais vejo dando aula, dou aula há mais de 20 anos, né, de vários temas, né, dentro da Conscienciologia, as pessoas têm medo de assumir responsabilidade. Esse é o que a gente escuta em qualquer curso. Você vê a pessoa cheia de potencial, um parapsiquismo ali pujante, mas ela não admite, ela acha que não tem parapsiquismo nenhum, porque ela não quer assumir. O que ela não quer assumir de fato, né, esse processo da responsabilidade? É ela ir ao encontro do seu passado. Então, o parapsiquismo, né, lógico, é muito bacana, né, a gente saber, ter conhecimento, saber da história do outro, mas também é nós identificarmos o nosso grupo de assistência. E é isso que vai dar mais liberdade consciencial para a gente, né? Então, a gente tem que ser inteligente nesse sentido, porque, às vezes, as pessoas, eu vejo muito negando os seus grupos. Ah, não, fui isso, mas não sou mais isso. Eu tive essa história, mas ela não quer contar para ninguém, que ela teve lá um pezinho, por exemplo, ou na Umbanda, ou sei lá onde, né, que seja no catolicismo ou em determinada lazer, que era negativo, mas aqui tem relação com ela, com o grupo dela, que grupo que ela vai assistir? Então, a responsabilidade, a hora que você assume isso, poxa, estou aqui agora num outro momento, né, vou assistir tanto as minhas vítimas como meus algozes, esse é outro ponto que eu vejo do desenvolvimento da clarividência, né? Porque uma vez eu cheguei perguntar para o professor Valdo assim, poxa, quando que você começou a mexer com isso, né? Essa coisa assim, quando você foi assim, em pensar tudo isso, né? Que momento começou esse interesse? E ele respondeu assim, foi a hora que eu decidi pela terceira via. Eu decidi não ser mais nem vítima e nem algoz, e sim assistente. Então, eu acho que a clarividência, essa coisa do medo, tem um pouco a ver com isso. Não sei se eu fui clara. Sim, nessa... assim, existe uma relação direta entre o medo e o peso da tua responsabilidade. Peso mesmo, né? Exatamente. Porque o medo está ligado ao peso da responsabilidade. Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim, no início da vida, né, na infância, isso acontece muito com muita gente. Pode estar ligado a medo ou não. E na adolescência isso meio que
dá uma amenizada, né? Na adolescência, na fase inicial adulta. E o porquê? Porque, às vezes, eu sei porque eu tenho um exemplo em casa. No início, a minha filha via muito e depois, na adolescência, ela parou de ver. Ela tem muito parapsiquismo, mas ela já não vê com tanta facilidade. Ela via e não tinha medo porque eu estava ali do lado, eu já estava na conscienciologia, ela nunca teve medo, nem à noite, nada, nunca passou por isso que você passou. Mas a clarividência dela diminuiu. Talvez, e eu acho que tem a ver com essa coisa da responsabilidade de ela ver uma coisa no futuro que ela vai trabalhar, enfim. Porque assim, tem vários aspectos, né? Vamos pegar aqui um aspecto intrafísico. Você vê, uma pessoa quando passa por um trauma, ela geralmente esquece, né? E ela pode esquecer, né? Então, ela não lembra daquilo. Para quê? Para ela não sofrer ou não vivenciar aquela situação. Então, o próprio holossoma dela, vamos dizer assim, você é psicólogo, sabe disso, ela bloqueia aquilo e aquilo é como se não existisse. Tem um curso que também a gente dá, que é o PDPA, que é no campus Saquarema. A gente fica 10 dias lá, com 10 alunos, 2 professores. Então, você vê, ir mexendo energia das 2 às 7, todos os dias, sim ou sim, como diz o pessoal, né? Então, a gente vai tirando as cascas. Não, e assim, olha, são pessoas veteranas, pessoas que estão estudando, pessoas sérias, mas o que acontece? Ela começa a ter memória do que ela não lembrava. Geralmente são traumas. Então, todos nós, em algum nível, por que a gente está aqui numa condição de não lembrar tudo, vamos dizer assim, a visão lá panorâmica que o professor Valdo tinha? Em algum aspecto a gente está ainda o melhor, é o que a gente aguenta, vamos dizer assim, esse é um ponto. E no caso do adolescente, né, a infância, a gente está muito mais para lá do que para cá. O soma ainda está se formando, você acabou de chegar ali, né, da dimensão extrafísica, então tem esse aspecto também, a tendência é ir diminuindo mesmo, isso se a pessoa não exercitar. Isso também é como qualquer habilidade, a pessoa tem uma habilidade que ela desenvolveu e ela não dá vazão para aquilo, né? Pegar lá, né, o exemplo da nossa amiga, ela estudava piano e tocava piano. Hoje, se for tocar o piano, o dedo não vai direito, toca, mas não é a mesma coisa. Por quê? Devido ao hábito. Então, esse é outro ponto também. Se você tem um trafor, tem um parapsiquismo e você não se dedica a ele, a tendência é ele diminuir. Não é que ele diminuir, ele vai ficar estancado. Então, essa analogia com o intrafísico também funciona muito bem. Aí vem ainda o aspecto da responsabilidade, né? O quanto nós estamos dispostos a olhar a nossa realidade de maneira mais ampla, assumir aquilo que a gente tem para fazer. E, por um outro lado, falta, eu acho que, reflexão da nossa parte, né? Porque quando eu via muitas pessoas com medo da responsabilidade, eu comecei a questionar, mas por que a pessoa tem medo? E eu vi vários aspectos, um deles é a própria religiosidade e a nossa cultura. Então, responsabilidade, você lembra de peso, né, de carregar a cruz lá do Jesus Cristo, você abrir mão de tudo que te dá prazer, não é assim que a gente pensa em responsabilidade? Sacrifício, isso é o que a gente pensa. Aí eu comecei a estudar uns dicionários, olhar, e responsabilidade é o quê? Quando você tem um grande desafio na tua vida, seja ele qual for, vamos dizer, pensa lá um aspecto, e aí você teve que enfrentar aquela situação ou assumir responsabilidade. Você conseguiu e teve lá, superou o desafio. Como é que você se sente depois? Sente forte, sente autonomia, você sente mais cheio de energia, não é isso? Mais confiante, mais liberdade. Fala, poxa, se eu conseguir isso aqui... Então, olha só, a responsabilidade, todo mundo só consegue melhorar ou ultrapassar um desafio assumindo responsabilidade. A responsabilidade dá liberdade, enche você de energia, te dá autonomia, te dá força, te dá um empoderamento, muitas vezes, dos seus trafores. Aí eu falei, não, então não tem lógica não assumir responsabilidade. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que você empurra com a barriga, põe debaixo do tapete, não assume quem você é,
você se sente depressivo, se sente com menos energia, você fica assediado, a gente fica assediado. Essa coisa de sair do foco tem a ver com esse processo de responsabilidade. Então, você vê, a gente não tem reflexão, porque a responsabilidade só traz coisa boa. Então, o ideal, gente, é assumir cada vez mais responsabilidade, lógico que não, vamos dizer, virando um workaholic, né? Você tendo produtividade, mas a responsabilidade envolve isso também, envolve organização, envolve planejamento, envolve você ter foco, você ter resultado. Então, esse é outro ponto. Eu acho que a gente deveria debater mais sobre responsabilidade, né? E aí a gente vê tantas pessoas com tantos talentos e meio se esquivando. Eu acho que tem a ver com esse medo mesmo do passado. As consciex também vão encontrando a gente, né? Elas vão identificando, te achei, né? E aí a gente fica meio chateado, porque é a mesma coisa se a gente for analisar. Vamos dizer que você pisou na bola com alguém. É fácil você chegar e olhar a pessoa de frente? A partir do momento que você acabou de dar uma batatada feia com a pessoa? É fácil chegar e falar, pô, foi mal? Não é, né? Então, até a gente precisa reconquistar, né, aquela confiança e assim por diante. Bom. Paty, queria que, se for possível, você fazer aí um cotejo da clarividência normal, assim, enquanto você está na vigília física, e a clarividência quando você está no fenômeno da psicofonia, né? Estou lá com você há 1 ano e meio na dinâmica e a gente percebe bem as diferenças. Uhum. E aí, se você pudesse fazer esse cotejo, já que você tem ampla experiência em ambas as posturas. Então, eu tenho um temperamento, isso é um pouquinho do meu temperamento, de ficar mais na minha. Até por causa dessa condição da infância, eu acho, né? Então, às vezes eu tenho clarividência e procuro não aprofundar muito, assim. Eu fico ali mais em stand-by, porque quanto mais você entra na situação, mais demanda você tem, você acaba assumindo aquela responsabilidade. Então, por exemplo, lá mesmo na dinâmica, né, você está ali na psicofonia, vem a pessoa, você vê várias imagens, várias situações, é como se montasse um cenário, mas depois que ela sai e entra outra, vem outra pessoa, é outro cenário, muda tudo. Então, é difícil, né, esse é um outro ponto, eu acho que eu preciso exercitar mais a minha memória, você concatenar tudo. Até tem uma frase aqui do léxico, eu vou ler para vocês, né, que é bem essa pergunta que você fez, eu acho que eu vivencio isso ainda, né? A clarividência é o parafenômeno que mais cria problemas e surpresas. Por quê? Devido às suas complexidades, acarreta consequências imprevisíveis devido às interferências do passado, né? E no presente, do passado no presente e de outras dimensões nesta dimensão. Então, o que ele está falando com isso? Mistura tudo, né? Você vê ali a pessoa que está ali, a conexão com você, o passado dela, o teu passado, outras dimensões. Então, assim, é bastante complexo. Eu hoje não tenho domínio, né, como eu vi o professor Valdo tendo, dessa complexidade. Então, o ideal é anotar para você ter outro passo. Esse é outro ponto também que eu percebo da clarividência. Você ter uma clarividência é simplesmente uma peça do quebra-cabeça. Se você der valor àquilo, vai vir a outra peça. Você vai ter um outro fenômeno, uma sincronicidade, ou uma outra clarividência, até você juntar. Tem hora que eu fico assim, mais confusa, com tanta informação. Estou sendo muito sincera com vocês, né? Você sabe a veia da assistência que ela ocorreu, isso eu consigo entender e visualizar, mas assim, fechar a história como todo, ainda não consigo. Mas é aquilo que eu falei, pelo menos você sabe a tendência, o que está acontecendo, o que é, qual a conexão com você, mas é um pedacinho da história, né? Então, hoje, assim, o que eu teria que fazer? Anotar mais, ver como que eu conseguiria concatenar tudo isso. Não sei se eu respondi. Respondeu, Paty, mas assim, o que eu queria era que se for possível, né? Durante o fenômeno da psicofonia, né, que você passa algumas vezes lá na dinâmica e a gente percebe a diferença. É mais fácil para você ter a clarividência, porque como lá na dinâmica você faz vários ciclos, né? Tem a clarividência, tem o arco voltado, cada dia é uma coisa.
a gente percebe, né? Até porque a dinâmica é assim, a proposta é justamente essa, a gente percebe as diferenças. Eu quero saber se quando está na psicofonia, é como se você estivesse no extrafísico ou você está ali como doadora de energia, porque às vezes não lembra, né? Às vezes você não lembra. Tudo isso, depende muito do trabalho, da situação, do problema, muda. Às vezes eu tenho como se eu estivesse no extrafísico, às vezes que eu falei muito da pessoa, cada pessoa que senta ali, parece que eu estou dentro de uma história. Aí a pessoa sai e muda a história. E depois, para você lembrar outra história, é porque todas chamam muita atenção, entendeu? É como se você estivesse num filme assim, muito bacana. Aí vem outra pessoa, chega uma hora que você mistura até uma história quando o outro tem. E outra, você está num estado alterado. Então é isso que eu estou te falando, eu não consigo ter essa visão de conjunto de todos. Então tem clarividência sim. E assim, eu já tive uma clarividência uma vez em casa, até minha mãe estava junto, não sei se ela vai lembrar, que eu fui fazer pipoca. Tinha uma situação lá, vai fazer pipoca. E aí eu peguei, coloquei na panela. O modo como eu peguei na colher e mexi, de olhos abertos, vívidas, eu vi todo o fogão mudando, a cozinha, tudo mudou, eu estava de olho aberto. Como se eu estivesse dentro daquela época. Eu era preta, igual o Marcelo, assim. Aí eu olhei meu braço preto, falei, ué, o que aconteceu? Né? E levei um susto. Aí minha mãe falou, Paty, está tudo bem? Quando ela colocou a mão em mim, tudo voltou. Então, olha só, você está lúcido, em pé de olhar, como é que pode ter um fenômeno desse? Então, é isso que eu vivencio lá muitas vezes. É como se eu estivesse dentro da história, né? E tem vezes que eu acabo como se estivesse sonhando, já não é tão vívido. Tem vezes que eu apago mesmo e acabo ficando ali, mas eu sempre estou ali mais ou menos no controle, mas como doadora. Então, muda muito de uma coisa para outra. Agora, tem um aspecto também do Lex, só para não esquecer de falar nessa tua pergunta, que fala assim, fazendo uma comparação da clarividência com a clareaudiência, né? E eu acho que a psicofonia tem um pouco disso. Os olhos confiam em si próprios, os ouvidos confiam nos outros. Então, a hora que você está vendo, não tem como você negar. A hora que já tem uma consciência dentro de você falando outra coisa, é uma ideia dela. Vocês não entenderam? Então fica um pouquinho mais complexo. E às vezes eu falo, mas eu vou falar isso aqui, como é que é? E a pessoa, acho que não tem nada a ver. Então tem também esse um pouquinho aí de curto-circuito na situação. Obrigada, Paty. Né? Tá bom? Obrigada. Alô? Eu ia perguntar justamente sobre clareaudiência. Ela está sempre dentro da clarividência? Eu ia perguntar justamente sobre a clareaudiência. Ela está sempre dentro da clarividência? E às vezes ela acontece isolada? Ou são dois fenômenos não necessariamente, né? E tudo vai depender de quanto... Porque assim, o ideal é a gente chegar na pangrafia, que é clareaudiência, com clarividência, com retrocognição, pré-cognição, tudo junto ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, a minha clarividência, às vezes eu via a consciência, ela não falava nada. Eu via mesmo a imagem. E aquilo, mas assim, vinha a informação. Então, não necessariamente eu ouvia. Depois de um tempo que a minha clarividência também fechou, que eu passei por esse processo também, eu ouvia mais do que via. Então, tem esses aspectos. E tem um parapsiquismo impressivo, né? Que você tem ali aquela sensação, uma intuição, muitas vezes, você sabe que aquilo está acontecendo. Por exemplo, você olha para a pessoa, você sente alguma coisa, é como se você soubesse a informação dela, mas você não teve nem clarividência e nem clareaudiência. Então, não necessariamente elas estão juntas. Tem uma técnica até da clarividência que o professor Valdo sugere você assistir um jornal, um filme sem o som, para fazer leitura labial. Então, olha só, então parece, por que acontece? Cada fenômeno promovido por uma consciência, aquilo demanda muita energia, né? Então, muita energia ectoplasma, né? Numa situação que a consciência vai ali ou fazer uma assistência ou vai aparecer ali. Então, assim, às vezes ela falar e já aparecer são coisas complexas, dependendo da situação. Então, precisaria o dobro de energia, vamos dizer assim,
Então, só dela aparecer, né, aquela imagem, esse é até um ponto que eu trouxe aqui, que eu falo de clarividência e comunicação. Na verdade, a clarividência é a interlocução com o extrafísico. Tem um livro do professor Valdo, que é o 200 Teáticas da Conscienciologia, tem um capítulo lá, eu não vou lembrar agora, se não me engano é 73, que ele fala, chama dificuldades recíprocas. Então, a mesma dificuldade que a gente tem de ter clarividência ou ter clareaudiência, as consciex também têm de passar informação para a gente, que a gente é meio, né? Então, por quê? Demanda energia, demanda uma situação. Então, a clarividência, ela é mais fácil, por isso que eu estava falando que é mais fácil, porque às vezes uma imagem, ela tem um significado. Eu tenho em casa 2 dicionários de símbolos, é muito bacana, porque às vezes aparece um símbolo, alguma situação, e o ideal é procurar na internet, é você ver no dicionário o que aquele símbolo significa. Né? E às vezes a gente fala assim, eu vi um negócio assim, nada a ver. E às vezes a pessoa não valoriza. Se ela pega aquilo e vai pesquisar, aquela imagem tem um significado. Fala mais do que às vezes até ouvir. E ouvir, assim, na minha experiência, não é uma conversa como a gente gostaria, sabe, Marcela? Assim, igual a gente está debatendo, você pergunta, consegue, você responde. Isso é mais projetado, né? Agora ali, às vezes é uma palavra, o nome de alguém, e também ela é mais pobre. Porque a hora que você vê uma imagem, ela pode ter várias alusões àquela imagem, vários significados, tem a ver o significado que tem para a pessoa. Tem um filme que é O Mistério da Libélula, não sei se vocês já viram. Tem toda a imagem da libélula que tinha um significado para ele, para a esposa dele. Não vou contar o final, né? Para desvendar lá a situação, né? Então é assim que eu percebo, não necessariamente está ligado. E é aquele aspecto, ouvir, você está ouvindo de alguém, vendo, você está vendo a partir de você. E a clarividência, assim, no acoplamentário, você está ali, ó, lúcido, de olho aberto, né, desenvolvido. Então, qualquer, eu acho que estímulo, né, ou situação parapsíquica que você vivencia, o ideal é você pensar, o que está acontecendo aqui? O que dá para eu ver, avaliar? E você vai desenvolvendo esse aspecto. Né? E você já teve alguma vez clarividência assistindo a TV, ou vendo uma fotografia, ou vendo um quadro, ela projetada no meio que você estava vendo? Não, eu já ouvi, né, uma amiga nossa, né, relatando isso, que uma vez estava vendo uma TV e apareceu lá uma atriz e ela fez um seguinte comentário, assim, poxa, eu não gosto muito dessa atriz. Comentou com alguém que estava assistindo junto. Em 5 minutos apareceram 5 consciex assediadoras e falaram assim, nós também não gostamos dela, vamos acabar com ela? Você ajuda a gente? Olha que interessante, né? Bacana a gente falar desse aspecto. Aí a pessoa teve que sair, ficou horas na TENEPS para trabalhar um aspecto. Então, você falou de TV, eu lembrei disso, mas eu, assim, não necessariamente já tive essa experiência. Uma experiência muito mais, assim, igual eu falei, mais ligada ao processo assistencial. Tem uma outra série, vocês devem conhecer, que é aquela Ghost Whisper, sabe? Eu passo no curso de clarividência o primeiro capítulo. E é bem legal, porque no final do capítulo, né, e nesse primeiro também, tem uma situação que ela vai lá, que ela está pesquisando para ajudar um soldado dessomado, né, que morreu, e ela vai pesquisar no local e tem a mulher do cara que ela vai pesquisar que também morreu. Então ela está sentada, né, e ela olha para a mulher, porque ela enxerga, ela está tendo clarividência, a mulher olha, você me viu? Ela faz de conta que ela não está vendo nada. Por quê? Porque é outra assistência que ela tem que fazer. Né? E no final da série também é assim, ela está ali, né, na situação, é até uma situação que eles estão homenageando a pessoa que tinha morrido, o tal do soldado, descobriram, o cara foi assistido, tudo bacana. Aí ela está assim, a hora que ela vira, vê um outro grupo. Aí o grupo, gente, acho que ela está vendo a gente. Ela... Aí fala, você vê a gente, você vê a gente. Então, assim, eu vivencio um pouco isso, sabe, Marcela? Tem, por exemplo, nesse aniversário que eu comentei, o ideal é entrar ali, se fazer de cego, mudo e surdo, entendeu? Porque se você entrar muito na situação, e às vezes a situação ali nem é para você entrar, entendeu? E aquilo lá criou problema, igual eu falei para vocês, teve todo um desenrolar da situação, né?
Então, depois a gente pôde estar comprovando tudo isso. Então, o ideal, às vezes, é você entrar, ficar na sua, ver até onde é para você entrar ou não é. E, nesse caso do aniversário, era para eu tomar cuidado. Porque ali tinha pessoa, só para vocês verem o nível da situação, tinha pessoa armada. Eu não posso frequentar um local, uma festa de aniversário, onde as pessoas são armadas. Ah, é da Polícia Federal, é da Receita. Tudo bem, mas não dá. Então, eu tinha que, porque acaba sobrando para a gente que é parapsíquico. Então, você tem que ficar camuflado mesmo, entendeu? Então, esse é um outro ponto também, né? Mas, assim, de TV, de quadro, ainda não tive isso, não. Muito mais com gente, assim. Tá bom? Patrícia, é exatamente nesse ponto que eu queria que você me dissesse a tua experiência de entrar e não entrar, né? Porque, assim, em alguns aspectos, os vários tipos de parafenômenos, né, que no caso seriam a pangrafia junto com a clarividência, essa frase que você falou aí é do léxico, né? Do professor todos são colocou, do léxico. né? A clarividência, para mim, eu acho que é a mais complexa mesmo. Talvez, em algum grau, eu até tenha desenvolvido uma certa da clarividência, porque, lembrando de como eu era quando era mais jovem, até no tempo que eu era espírita e tudo mais, eu tinha muito mais do que tenho hoje, né? Eu estava comentando ontem, interessante, meio sincrônico, que eu estava falando, pô, não tem clarividência, não, né? Mas, a todo dia, assim, a gente vê algumas coisas e que a tendência anterior minha era entrar, entende? E hoje eu recolho um pouco mais. Isso não gera um pouco de uma certa, um autobloqueio em relação ao parapsiquismo, nesse sentido, você bloquear porque você não quer entrar? Mas tudo depende da intenção, né? Não é nem só você querer ou não querer, porque assim, a gente tem lá a nossa tara, né? Assistencial, né? O teto. Então, você tem que estar, essa é a minha vivência, sabe? Tem que estar muito mais organizado. Mas a gente fala em organização, parece que são as coisas arrumadas, não são. Organizado do ponto de vista pensênico. Então, por exemplo, toda vez que eu penso mal de mim, eu crio problema para mim, grave. Esse é um ponto. Então, você não pode ter mais baixa autoestima. Estou dando aqui alguns exemplos assim que eu passei a vivenciar com essa coisa do epicentrismo e tudo mais. Então, antes, você começa a ter que realmente assumir a responsabilidade. Então, não é nem porque eu não quero entrar. E, às vezes, não é para entrar mesmo. Então, você vai avaliando isso, uma maneira que eu vejo é pelo resultado, entendeu? Então, por exemplo, esse evento que eu estou contando para vocês, depois os resultados me confirmaram que foi tudo bem. Tem outros que, às vezes, eu passei do ponto. E eu acho que essa autocrítica todo parapsíquico tem que fazer, né? Então, é a hora que ele vai tendo as vivências, vai falando qual foi o resultado dessa assistência. Então, por exemplo, na nossa dinâmica, aproveitando para divulgar, é toda terça-feira, né, às 7h30 da noite, lá no Salão das Dinâmicas. A gente trabalha com o polinômio da interassistência, que é o acolhimento, é a orientação, encaminhamento e acompanhamento. Então, isso me ajudou a entender mais a minha clarividência e meu parapsiquismo. Então, assim, qual das fases eu estou nessa situação da assistência? É no acolhimento? É na orientação? É no encaminhamento? É para encaminhar mesmo, não tem nada a ver com aquilo até certo ponto? Ou o acompanhamento que você tem que revisar, tem que olhar? Então, olha, o que é esse polinômio? É você se tornar profissional da assistência. Você é médico, você sabe melhor isso do que eu. Então, não adianta você chegar lá, você vai ter que primeiro acolher, né, fazer todo um diagnóstico, ver qual é a melhor situação, tem a teoria, depois o que é a orientação e o encaminhamento. O encaminhamento é a prática. O assistido, ele vai ter que vivenciar aquilo, né? É a hora que ele vai para a ação, vamos dizer assim. E depois o acompanhamento. Deu certo aquilo? Não deu? Tem que refazer? Tem que criar um plano B, não funcionou aquilo, até do ponto de vista médico. Então, esse é outro ponto também, né? A gente se envolver numa assistência, você tem que dar conta do polinômio, eu falo. Não é assim, olha, eu fui lá, joguei energia para a pessoa, agora os amparadores que encaminham
e eu não tenho nada a ver com isso. A gente confunde essa frase, né? Que aconteça o melhor para todos. Fui. Entendeu? Você, numa assistência, você está muito mais envolvido do que você imagina. Tem assistência que dura meses, dura anos, né? Não sei, anos. É isso que eu falei do quebra-cabeça. Aí você encontra, olha só isso que eu estou contando para vocês. Não sei se vocês estavam lá da minha professora. Eu tinha 6 anos. Aí depois de 17 anos encontro a irmã dela, que eu tenho um novo contato com ela. Hoje ela que me assiste. Não, como é que é isso? Então, são anos, né, de uma história. A nossa família também é assim. A hora que você vê as pessoas, os reencontros, a gente deveria tirar maior proveito até aqui, né, dentro da ceia. A gente é muito tacanho, né? Ah, eu gosto dele. Não, não gosto dele. Ele é assim, ele é assado. A gente é meio tati-bitati, né, dicotômico. E a hora que você amplia, quem é essa pessoa na minha vida? Como é que é? Então, essa coisa, e tem gente que não dá para você aprofundar por falta de tempo, e a falta de tempo é isso que eu estou falando, a falta de organização, né? Então, é mais ou menos assim que eu vou avaliar, mas eu estou num aprendizado, entendeu? Não sei, é complexo, mas eu acho que a gente tem que encarar aquilo que eu estava falando da responsabilidade também, né? Tem coisa que é para você, e aí vem isso, mas não é para mim, não queria, mas tudo isso aí, é isso aí. E aí você vai entrando. Agora, o resultado, eu acho que a maturidade nossa, o que a gente aprende é muito bacana, né? Então, por exemplo, a Marlene falando lá da dinâmica, né? O que a gente tem ali de resultado, do que você vê, do crescimento, você fala, poxa, valeu a pena. Mas no início, eu cheguei a pensar, falei, nossa, por que eu fui inventar isso aqui, né? Minhas noites não são mais a mesma, toda noite, como é que é? Será que eu vou dar conta disso? Aconteceu um monte de coisa, você fica, dali a pouco você vai se assenhorando daquilo, fala, valeu muito a pena. Aí você já quer abrir outra dinâmica, quer dar um passo maior, né? Então isso acho que faz parte também do desenvolvimento parapsíquico, né, e da clarividência. Mais simples, gente, não é, o que eu acho assim, é possível e tem como a gente tirar bastante proveito, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que o parapsiquismo tem que ser isso, melhorar a nossa qualidade de vida multidimensional. Só de você não querer ver e não participar mais de determinadas situações, por exemplo, esse exemplo que eu dei da bebida, né? Você vê ali a situação e você não ter que vivenciar aquilo, eu acho massa. Com tudo que eu sofri, achei que valeu a pena, né? Não sei se eu respondi aí, mas é por aí. Patrícia, parabéns pelo trabalho aí. Então, eu queria saber mais em relação à clarividência impressiva. O que acontece? Comigo, eu percebo vários fenômenos quando faço clarividência impressiva. E uma delas, forte, que vem é a clariaudiência. Mas, por outro lado, eu fico na dúvida. O que eu faço naquele momento, né? Se eu fecho os olhos, eu também tenho um processo igual. Se eu abro os olhos, eu tenho uma clarividência mais de realmente enxergar, assim, né? Então, eu queria tirar essa dúvida, assim. Mas o que você chama de clarividência impressiva? Só para entender. Foi o que você comentou antes, que tu estava comentando no processo. Do parapsiquismo do parapsiquismo. Isso, é. Mas eu tenho muito processo da clariaudiência junto quando eu pratico a impressiva. Uma dica assim, que eu acho é você ver qual via do parapsiquismo sua é mais desenvolvida e você dá vazão mesmo àquilo. Não é a gente cortar com isso que a gente pensa, será que eu faço isso, aquilo, deixar mais a coisa acontecer, né? Então, assim, você tem que estar relaxado, não é simples isso, né? No meio ali da situação, e eu acho assim, olha, a gente tem que ter uma visão, primeiro, como é que a gente lida com as equipes intrafísicas? Como é que eu lido com as pessoas aqui? Né? Então, esse é um ponto, porque isso vai ter um reflexo de como você lida com a equipe extrafísica. Eu estou falando isso devido à confiança e interconfiança. Então, hoje, assim, Terezinha, eu não me preocupo muito, eu estou nessa fase, né? Se eu vou ter mais esse fenômeno, ou aquele, ou o que eu tenho que fazer. Eu estou ali meio que me entregue à assistência. E aquilo tem dado certo, porque você está ali com uma Equipex, aí ali é o estímulo, às vezes, que você consegue, porque assim, gente, não tem também como a gente querer ser o que a gente não é, sabe? Ou o que a gente não tem. Então, assim, eu adoraria também ter um outro tipo de parapsiquismo, que eu já tenho a retrocognição, assim, assado, entendo que aquilo tem a ver comigo, mas não é assim.
Então eu fico bem relaxado, não me preocupo com nada comigo naquele momento. E aí eu vou dar ali o meu melhor. E ali o que acontece, aí depois eu vou avaliar, mas não ali na hora. Aí eu vou pensar, poxa, eu posso me dedicar mais à clarividência? Por exemplo, cada curso que eu dou de clarividência, poxa, eu precisava praticar isso mais todos os dias ali para eu desenvolver, ajudar os amparadores nesse aspecto. Né? Então você começa a se enxergar como mini peça dentro desse maxi mecanismo. E isso amplia o parapsiquismo, essa é a minha experiência. Porque se classifica a clarividência facial e é impressiva, né? É uma classificação. Então, eu sempre tinha essa dúvida. Então, vou abrir os olhos, vou ficar com os olhos fechados, entende? Então, por isso que eu falei, a dica é essa, ver qual que tua via funciona mais, aí você dá primeiro os trafores, mais aquela, não vai muito pelas dificuldades. Aí depois você vai, a hora que está dominando aquilo, aí você vai pela outra. Agora, a clarividência em si, porque a gente fala do parapsiquismo impressivo, né? A impressão que vem. Mas a clarividência em si, não necessariamente você tem que estar com os olhos abertos, mas tudo está ligado à nossa psicologia, o modo da gente funcionar. Então, vou dar um exemplo, os olhos, né? Os olhos não, desculpa, os óculos. Se a pessoa, ela tira os óculos e ela tem uma sensação que ela está cega, estou dando aqui um exemplo, porque eu sou dependente dos óculos. Então, é melhor ela fazer clarividência com os óculos. Você vê, isso é muito mais psicológico e tudo bem. Você tem que estar se sentindo bem e funcionar com a tua psicologia. Não dá para funcionar com a do outro. Por isso que eu falei, você tem que ver o que você se sente mais confortável. Aí, não, eu me sinto melhor sem os óculos. Tira os óculos. Mas a clarividência, o que ela é? É uma descoincidência. Eu já tive uma vivência de descoincidir a minha mão e enxergar pela mão. Olha que esquisito isso, a gente falar disso. Não necessariamente está ligado aos olhos, mas sim a descoincidência do psicossoma. Lá o que acontece é isso, eu estou mais descoincidida com a minha mão e tudo, que muitas vezes até para a cabeça e assim por diante. Outra coisa, às vezes você está aqui, você está tendo clarividência para trás. Não tem nada a ver com os olhos, você está com o olho aberto ou fechado, entende? Então esse descondicionamento nosso, do nosso parapsiquismo com o intrafísico também precisa ser ampliado. Minha sugestão, estudar muito sobre o assunto. A gente tem um problema, assim, de modo geral, né? Eu vou falar. Então, a hora que a gente fala, tem muita gente que às vezes olha, clarividência, não, isso aí eu já sei. A gente não sabe nenhum dos assuntos, precisa debater, a gente sabe a definição, eu falo. Mas a vivência, o debate, a troca de experiência é outra coisa, é uma coisa muito mais ampla. Então, por exemplo, a gente deveria debater sobre clarividência, sobre esses assuntos, como é que ser muito sincero, esse é outro ponto. Às vezes a gente fica meio com receio, né? Eu vou falar que não vi nada. Você está lá na complementar, você é obrigado a ver alguma coisa. Não vi nada, senti as energias aqui. Então, esse outro ponto também, admitir ali e não se sentir mal com isso. Aquilo que eu falei, será que era para ver? Como é que era? Tem uma Equipex aqui, a gente não pode esquecer disso, né? Acho que esse é um ponto também bastante relevante. Tá bom? Patrícia, e na sua experiência, como é que você diferencia quando é um acoplamento, uma clarividência de consciex, quando é de uma retrovida? Isso. Então, isso aí, até eu falo que o Alexandre me ajudou nisso, né? Porque é com a experiência mesmo, sabe? No caso. Hoje eu olho, eu sei quando é a pessoa e quando não é a pessoa. Não sei muito como explicar isso, sabe? Mas é a informação como um todo. Você olha, faz a clarividência, você sabe que é o psicossoma da pessoa de uma outra vida. E depois você vai confirmando, isso que eu falei, né? A gente teve lá um laboratório, sem querer expor o Alexandre, mas eu estava vendo uma coisa, o outro professor estava vendo também a mesma coisa, e aí, com isso, você vai criando referenciais, né? Por isso que eu falei, você falar da tua vivência, debater, comprovar, como é que você sentiu isso, como é que é aquilo? A gente deveria falar mais disso, isso ajuda a confirmar o nosso parapsiquismo. E aí você vai tendo parâmetros, entendeu? Poxa, então isso aqui confirmou. Aí, de algum modo, você sabe quando é aquele start que eu estava falando, né?
É lógico que quando você vê a consciência entrando é muito fácil, mas às vezes você está ali e só vê a imagem mesmo no rosto da pessoa mudando. E outra coisa é você poder fazer clarividência com a mesma pessoa. Então, por exemplo, ali no acoplamentário, a gente deveria ter esse nível, eu acho, assim, essa é a minha vontade de desprendimento, sabe? Então, vamos dizer que eu fiz uma clarividência com você e desconfiei que ia ter o psicossoma, né? O que seria o ideal? Falar, pô, se vai lá na minha... vamos fazer clarividência juntos de novo? Vamos criar um ambiente que a gente possa... E você comprovar, tá certo? E depois olhar numa situação diferente, repetir. Porque o que é o desenvolvimento do parapsiquismo? É a repetição, é a experiência, né? E a gente ainda não dá para ter esse nível de traquejo. Então, por exemplo, em casa também pode ser mais fácil, né? Entre a dupla, experimentar, olhar, você passa a conhecer, sabe como é que a pessoa está funcionando. Mas é isso, hoje, devido à experiência, eu consegui criar alguma coisa dentro de mim que eu sei quando Então, e aquilo que eu falei, é preciso anotar, esperar o próximo passo, porque quando você tem esse tipo de clarividência, também não é à toa, né? Tem alguma conexão ou com você, ou com uma assistência maior, então você vai tendo esse parâmetro. Eu gosto de contar também um exemplo do professor Valdo, ele cita esse exemplo, mas felizmente nesse dia eu estava aqui na tertúlia, na mini tertúlia, que é do DAC, chama clarividenciologia. Então, olha só que interessante, ele acordou e ele viu uma ovelha, né? Eu conto isso nos meus cursos. Aí ele viu uma ovelha, uma clarividência de uma ovelha. Aí ele anotou todos os detalhes da ovelha e só não sabia o que era, só viu a ovelha. A ovelha era linda, era assim, era assado, aquele jeito do professor Valdo. Agora eu pergunto, se fosse a gente que tivesse acordado e tivesse clarividência de uma ovelha, o que a gente ia fazer? Gente, nada a ver, né? Eu acordei e vi uma ovelha. Pô, amparador, podia dar uma... Que viagem, nem vou anotar isso, né? Vou anotar uma ovelha? Não vou anotar. Nem vou comentar com ninguém que eu vi uma ovelha. Aí ele chegou aqui, o que ele fez? Ele contou para todo mundo. Gente, eu tive uma clarividência maravilhosa, que eu vi uma ovelha, e todo mundo... a ovelha linda, era assim, era assada, a ovelha, cheia de energia, ovelha, todo mundo assim, tá. Ficou 1 hora falando da ovelha. Ele há pouco entrou, daí saiu do assunto da ovelha, entrou um casal que era de um país, e aí ele contando da ovelha, ele falou, hoje no nosso país lá é o dia da ovelha. Quem que sabia que tinha o dia da ovelha? Né? Acho que a Nova Zelândia era o dia da ovelha. Aí, olha só, o próximo passo, isso não foi na hora, tá certo? Então, aí teve lá, aí ele já começou a ficar atento. Pô, tem alguma coisa. E tinha mesmo lá uma assistência do grupo de consciência, trouxeram o pessoal da Nova Zelândia, não sei o quê, e assim por diante. Então, olha só, teve vários passos, e depois ainda ele voltou falando da história da assistência da ovelha. Nessa ocasião não estava, né? Estava falando, e tanto que foi tão importante que está no DAC. Cada um pode olhar, está lá, clarividenciologia, ele dá esse exemplo dele. Então, olha só, é o valor que a gente dá para a situação. E aí tem a ver com a visão, né, que a gente estava falando. Quanto que a gente tem preconceito, isso é certo, isso é errado, isso eu vi, não vi. Então, a gente tem uma ilusão, eu acho assim, um condicionamento muito da religiosidade. A gente quer ver um amparador, né, cheio de luz, falando da sua proex, né, falando, não sei, cada um imagina uma coisa, a tua proex, qual que é o próximo passo, quem vai ser a tua equipex, sei lá, uma viagem. E não é assim que funciona, né, por isso que eu estava falando lá com a Terezinha, a gente tem que estar acho que a gente tem que aprender a relaxar. Quanto mais relaxado você tiver, mais interesse no outro, mais você vai desenvolver o parapsiquismo. Então, e outra coisa é valorizar, é anotar. Então, esse é um ponto que eu preciso ainda melhorar muito, né? A gente acaba correndo e não dá esse devido valor. E é aquilo que eu falei, acaba tendo um nível de complexidade. Olha só a ovelha, foi uma complexidade toda que às vezes a gente também não está disposto a esperar o próximo passo, né? Tudo bem?
Então, vamos continuar aqui. Alguém tem mais alguma questão? Então, fala. Não, tem coisa até que a gente passou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pode ir. Aqui define a clarividência. Olha lá, o que a gente estava falando de comunicação, né? Esse é outro ponto também, né? É a gente tentar avaliar a mensagem. A gente fica ainda preso muito na imagem, né? Às vezes a gente fala, eu vi um senhor assim, com cara de índio, tem isso, vi um chinês. E qual é a mensagem, né? O que aquilo significa? Qual é a relação com você? Qual é o tipo de assistência que estava envolvido? Por que aquela concierge estava ali? Então, eu acho que mesmo que a gente não saiba, tem que ter essa dúvida, tem que anotar para virar a próxima peça do quebra-cabeça. É o conteúdo do fenômeno. Então, só o fenômeno em si não ajuda muito, né? Você tem que aprofundar. Então, tá lá, você saber ver a mensagem, né? Ler os acontecimentos, compreendendo todo o enredo, contexto, de modo que consiga realizar a assistência. E essa para-interlocução, né? A conversa trocada, a gente já falou disso também. E esse ponto também é complexo a gente interpretar, né? Como o Alan estava falando, ver todo o enredo do cenário vivido. Outra coisa, às vezes a gente vê um pedaço do cenário, né? Ou do enredo. Então, falta um outro pedaço, mas você precisa estar anotando. Outra coisa, amparador não desperdice, não dá ponto sem nó. Se você teve uma clarividência ou alguma situação, aquilo vai ter para ter um resultado, com um objetivo, vai ter um próximo passo, né? Esse é outro ponto também. Quer falar? Patrícia, tem como você dizer como que você sabe que esse recorte, no caso, né, da clarividência, é para você ou para a pessoa que está nesse contexto? Por exemplo, a questão do aniversário. Né? Você chegou lá, viu tudo, e aí você falou, opa, você já identificou. Aquela situação, ela tinha a ver com você de alguma forma, tudo bem ser amiga, tal, não sei, mas assim, o desenrolar disso, como que você fez essa apreensão? Estava ligado mais a você ou mais aquele contexto mesmo, ou o extrafísico, as concierges? Então, nesse caso aí, o que eu percebi que não tinha muita ligação comigo. É lógico que alguma conexão estava ali, mas era amigo do meu amigo, né? Vamos dizer assim, era o convidado lá. E aquilo que eu falei, era uma situação meio assediada mesmo, meio tensa, o pessoal mexe com coisa... E ali todo mundo, né, lindo, bem apresentado, uma conversa legal, não tinha nada de errado, aparentemente. E outra, como é que você vai falar sobre isso? Esse é outro ponto. Posso falar com a minha dupla, mas eu falar para alguém, né, que fulano está assim, né, as pessoas vão te internar e vai criar um problemão, entendeu? Então, olha só isso que eu estou falando já é o primeiro ponto, não tem que falar. Para que falar? Você tem que avaliar, né? Você tem que refletir sobre aquilo. Mas essa é outra coisa. Eu desconfio muito. A pessoa está ali, eu estou vendo teu amparador, está falando isso, ou teu assediador. Cara, não dá para falar. E às vezes é muito complexo, porque o que acontece? Com quem a gente convive são as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente ama. Você está vendo ali, não dá para falar nada, não tem o que fazer. Então, assim, eu ainda até pego num aspecto emocional, eu fico chateada, às vezes fico irritada, às vezes fico sem saída, porque não dá para você comentar a situação, não tem muito o que fazer, porque esse é outro ponto, a gente tem que respeitar o que o outro está vivenciando, passando. Você até fala... nas entrelinhas, tenta falar alguma coisa, mas a pessoa não quer, não dá para aprofundar. Então, esse é outro ponto também. Então, assim, na minha vivência, eu mais observo, tá? Mais fico na minha, como eu falei. Acho que não é omissão, não é negligência. Por quê? Porque eu avalio os resultados do que você entrar. E a outra coisa também é assim... sabe aquela coisa meio chata que a gente às vezes fala com a pessoa e depois fala, eu te disse, não te falei?
Então, você fica meio, sei lá, tipo uma persona não grata, sabe? Você vai abrir a boca para falar alguma coisa que você está vendo de errado, porque a maioria das coisas estão erradas. Não sei se você me entende. Então, assim, você tem que saber lidar também. Às vezes você vê uma situação complexa, você sabe que a pessoa vai ter problema, a pessoa está assediada, não tem muito o que fazer. Você tem como ajudar, jogar energia, aprender com aquilo, aprender a não ter tanto preconceito, a você compreender o outro. Às vezes demora 1 ano para você assistir aquela situação. Esse é outro ponto, e aí tem a ver com temperamento, o nível de ansiedade nosso, né? O nível de achar que você é o centro de tudo. Então, eu resolvo, eu falo. Não é bem assim, entendeu? Estou vendo ali, a responsabilidade é minha. É todo um contexto. Não que você não tenha responsabilidade, né? Mas, assim, é fácil ver essa tua pergunta que você está fazendo. É mais fácil porque, assim, é melhor você observar e avaliar e aprender com a situação do que você ir lá falando ou se metendo na situação. Porque o que seria o ideal, tá? Olha, vem cá, posso te fazer um arco voltaico? Esse seria o ideal, não é? Faz um arco voltaico na pessoa, pega a consciência e leva lá para a sua TENEP, encaminha, puxa para a tua psicosfera. Esse seria o ideal, mas não dá para a gente, dentro de da sociedade... Posso contribuir um pouquinho? Porque esse tem a ver com aquela pergunta, né? É exatamente mais ou menos a pergunta, é você saber quando não. Então, uma coisa que eu estou utilizando, até porque tinha essa propensão a ter a impulsividade no domínio das coisas que eu fazia. Então, você tem a impulsividade de você estar vendo, você sabe como é, você entende o contexto, faz toda essa... E você achar que, por você saber disso, é você que tem que fazer alguma coisa. Então, essa era a minha forma de funcionar anterior. Hoje, eu dou aquela parada e eu tenho, então, a questão que eu tento me distanciar. Então, eu faço a paradinha básica para saber, dentro do contexto, se aquilo lá veio para mim como uma informação ou se aquilo lá veio para mim como uma obrigação de assistir. Aí você vai tentar identificar. Não é fácil, sim, mas a maioria das vezes, quando o sentimento não vem de omissão dentro daquele processo, você começa a olhar dentro dos... Vou dar um exemplo claro. Estou hoje com uma paciente lá na UTI do Costa. Não é uma paciente que fui eu que admiti, não é uma assistência que primariamente seria minha, não é nada relacionado a mim, vamos dizer assim, não veio para mim. Mas dentro do contexto todo, tem 3 médicos assistindo lá. A paciente tem uma patologia que eu poderia tratar, mas ela já está dentro de uma fase em que eu poderia ter visto ela no início, se fosse o caso. Com a evolução, fatalmente, o desfecho não vai ser bom. Mas eu não tive nada a ver com isso, fui chamado ontem para ver a paciente. Entende? Então, eu estou de espectador da coisa. Me coloquei, aí sim, você tem que se posicionar. O melhor a fazer é isso, porque aí fica um colega, outro colega, que sabem o que é melhor fazer, mas não bancam com relação ao hospital, nem com relação à família, nem com relação a quem teria que ser. Fazer o que tem que ser feito, porque teria que brigar com algumas coisas e tal, e me colocaram dentro do processo para ver se eu banco fazer isso. Eu me posicionei, digo, tem que fazer, é uma emergência. O que eu fiz? Mandei para quem de direito, que é o diretor do hospital, decidir. Como é que eu fazia antes? Vou fazer, pega orçamento, não sei o quê, blá, blá, blá. Entende? E assim... Esse acho que é a grande coisa de você abstrair, se você saber ou não que você tem que entrar. E assim, eu diria também que a lógica intrafísica, ela é ainda mais simples do que a lógica multidimensional, né? Isso que você está falando, porque o que acontece? Às vezes tem uma situação ali que aquele é o ideal, mas extrafisicamente tem um porquê. Então, por exemplo, pegando essa coisa da UTI, às vezes a pessoa fica ali, o Valdo já falou várias vezes isso, que é a antessala da dessoma, ela vai resolver um monte de coisa do passado dela, atender as coisas dela, vai dessomar melhor, ficar menos tempo na baratrosfera, e eu me porque está ali. Então, assim, só para fechar, às vezes, o aspecto que eu vejo para a gente desenvolver o parapsiquismo é a TENEPS. É você qualificar a sua TENEPS. Então, isso também é a hora que você trabalha com a Equipex. Então, esse trabalho também, ombro a ombro, é muito bacana, né? É a hora que eu me pacifiquei exatamente quando eu comecei a admitir o amparo de cada um. Isso. Né?
Porque às vezes você acha que você tem que ser um amparador de todo mundo, ou que o seu... Então, acho que aí é o grande pulo do gato. Sim, eu fiquei preocupada. No meu caso, eu tive uma experiência. Se aquela informação, no caso, o que eu poderia fazer para estar assistindo, né, a pessoa, ou se eu fiquei com medo de uma certa forma. Bom, eu contei para a pessoa e a pessoa, eu não sei a conduta que ela teve, mas a minha preocupação é assim, por exemplo, eu estou tendo lá a clarividência. Quando eu posso ver isso de uma forma mental somática, só racional, ou eu posso levar em consideração o sentimento que eu tenho em função daquilo, em algum momento. Por exemplo, no meu caso, eu senti que a pessoa teria que tomar cuidado porque ela estava correndo um perigo em função do histórico dela. Então, naquele momento, me veio assim um medo, uma apreensão, né? Eu não sei se você consegue... Então, mas às vezes nesse aspecto, você pode chegar para a pessoa, falar, mas não necessariamente falar que você teve a clarividência, assim por diante. Você pode conversar. Agora, eu vou ser assim, muito sincera. Se eu fosse pegar uma média, tá? 100 cases, assim, de todos os casos que eu cheguei para a pessoa, para falar, ajudar, é 1% que te escuta. Ou que vai dar valor. Aí a gente entende por que o Valdo fala, não adianta. Você fala, a pessoa sabe, ela não sei, ela não quer, ela não leva aquilo a sério. Então, assim, ela está sentindo o EV, ela acha que ela está dominando a energia, não tem nada a ver. Ali a pouco ela está assediada, como é que é isso? A pessoa se mantém naquela situação. Porque, assim, para você mudar qualquer coisa, precisa esforço, precisa determinação. Então, eu vi falando isso, né, para o Cláudio, a gente que quer mudar, já é difícil, não é? A gente tem, sua sangue, tem recaída. Imagina a pessoa que não quer. Então, assim, quem é você para ir lá? Você pode, é lógico, não estou falando para você ser omisso, comentar, conversar, mas não precisa levantar tanto a bola que é devido a um parapsiquismo, a situação. Tem que criar também um ambiente de empatia, senão a gente fica também arrogante, né? Então, assim, hoje, com quem mais eu posso falar são com meus amigos, né? Assim, numa conversa que a gente vai jantar, vai debater os assuntos, uma conversa até mais descontraída que a gente tem ambiente, né? Na família, a gente faz um jantar, vai falar de parapsiquismo, de vivência, do que aconteceu com aquilo, como é que é. Mas é aquilo que eu estava falando aqui no início, uma conversa mais franca, sabe? Que você se sente à vontade para falar sobre o assunto, não com uma pessoa que não sabe do assunto, não quer desenvolver, você quer enfiar um negócio goela abaixo. Essa é a minha experiência, sabe? A minha visão. É porque nesse ponto tem que ter abertura, né? E para você fazer assistência, o assistido ele tem que te dar abertura. Não adianta você impor a tua vontade de querer ajudar. Você pode você pode fazer jogar energia, levar para TENEPS, tem outras formas de você atuar nesse contexto, mas quando a pessoa realmente ela não quer, não tem o que fazer. Inclusive, a assistência maior era para as pessoas que eram donos da casa, que já têm uma consciência maior, e a gente não tinha abertura de, com amigos, às vezes, entrar dentro daquela situação, mostrar para a pessoa que ela está convidando pessoas que vai dar problema dentro da casa dela, que foi o que aconteceu, e depois a gente teve também, o problema aconteceu, aí a gente foi requisitado e foi fazer assistência. Por quê? Porque eles pediram ajuda, entendeu? Aí foi explicado o contexto geral, para evitar novas problemáticas, né? Então, eu vejo bastante isso. Na SOCIM, se tem abertura, a pessoa está procurando ajuda, está procurando um curso ou um livro, você vai lá com todo o teu trafor da assistencialidade e falar, se tiver abertura, né, se tiver entendimento da outra parte, você fala até da clarividência e qualquer outro fenômeno. Não tendo, fica na tua, isso que eu vejo, né? E tem uma coisa, assim, disso que o Cláudio está falando, a gente tem que ver se a gente respeita, né, a pessoa, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma outra crença, às vezes não é o momento, você tem que respeitar. Eu acho ainda que o pessoal da Conscienciologia, estou me incluindo porque eu sou da Conscienciologia, às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, até no sentido da arrogância, envolvendo parapsiquismo e assistência. Você tem que
perceber como um todo, né, o ambiente, ver se tem ambiente para você chegar, falar, atuar, então tem tudo isso também. Então, esse é um ponto que precisa você pensar como um todo, que eu falo, pensar como um aparador, leva para a TENEPS. Tem uma dica que eu dou na minha profissão, que é assim, olha, toda vez que você tiver que decidir, agora, já, você tem que decidir aqui, tem que fazer isso, para que aconteceu, dorme uma noite, reflete para tomar uma decisão. Essa coisa de decisão na hora, urgente, não, mas se você vai perder a promoção, é só hoje, amanhã não tem mais. Então, já perdi, beleza, vou dormir. Você vai perder a promoção. Não existe isso, gente. A gente tem que sair disso, sabe? Respira, vamos debater. Outra coisa, tem assuntos que você põe em debate, cria um problema, a pessoa sai assediada. Não, olha só, é só um debate, vamos conversar amanhã de novo. Vamos debater. A gente não pode ter medo de falar das coisas, de debater, tem que ter essa calma, né? E aí você vai sentir no momento do outro. Às vezes você fala, vira vento, então não é o momento. Patrícia, só para contribuir, tem a tertúlia do Valdo de 22/8/2010, Pangrafia e Clarividência, acho que você deve ter visto. E ele fala assim, que a clarividência não é somente ver, é assumir, calcular, aprofundar, conhecer, fazer a cognicidade. Eu achei muito interessante essa questão da cognição, né, que ele comenta aqui. E ele também fala ali naquela tertúlia que é a partir da clarividência que há a questão, o start para a pangrafia. Então, como que tu vê essa questão da pangrafia, eu sei que não dá muito tempo, né, em relação a essa questão que ele coloca aí? É aquilo que a gente estava comentando, né? Eu acho que a pangrafia é um passinho a mais, porque a gente ainda tem que fazer o dever de casa, né? Para não dizer um grande passo. Por quê? Eu vou ser muito sincera, eu acho que sem assistência, gente, sem você ter interesse no outro, não vamos chegar à pangrafia nunca, sabe? E eu acho que a gente debate pouco sobre o tema assistência. Então, assim, a gente tem uma visão, o que é assistência, o que é TARES, a própria TARES. Essa coisa do polinômio, só de você pensar sobre isso, como é que a gente vai chegar na pangrafia? Se a gente tem tanto preconceito da gente, do outro e assim por diante. Então, esse é outro aspecto também, né? A gente está... Você quer falar? Fala. Do meu caso pessoal, né? Não, pode falar. Eu, por exemplo, assim, não vejo nada. Nunca vi, assim, eu já tive experiência fora do corpo, mas dentro do corpo nunca vi nada, né? Eu não tenho a melhor intenção do mundo, né? E agora eu acho que, assim, eu fico pensando, deve ter vários pré-requisitos para você, assim, além de você ter que se esforçar para desenvolver parapsiquismo, devem ter profilaxias também para você não sair vendo tudo que pode te desestabilizar. E mesmo, eu via muito o Valdo aqui, às vezes ele tinha, eu pensava, cara, mesmo que se fosse comigo, se eu estivesse vendo isso tudo que ele vê, até se eu tivesse boa intenção sempre, eu não ia saber o que fazer com essas informações. Discernimento, eu falo, não falo, é isso que você falou aí. Quer dizer, você acha que, além da preguiça de desenvolver, tem fatores pessoais de cada pessoa, né, que impedem você também de... Sim, eu vejo isso. Profilático mesmo. Profilático. A gente acha que a gente é forte, é o máximo, mas não é bem assim. Há níveis de complexidade, de aprofundamento de uma assistência, né? É igual lá a gente vê uma pessoa sendo operada, né? Não é qualquer um que tem um estômago para isso. E numa assistência, é quase isso, é uma cirurgia que está acontecendo ali. Envolve aspectos do passado, com você, emocional. Porque quem que é o nosso grupo, né? Ou de assistência? É o grupo do nosso passado, de acertos, erros, mais erros do que acertos. Agora que a gente está tentando acertar, então a gente não adianta ser ingênuo. Então, acho que tem esse aspecto também. E não acho que a pessoa não teve clarividência em outras vidas. Teve, mas essa é uma vida hipercrítica. Essa é a vida dos nossos principais, acho que, acessos para a gente poder caminhar, aquilo que estava falando, identificar o nosso grupo de assistência. E outra, quem muitas vezes errou fomos nós ali. Então, como é que é isso? Então, eu acho que tem esse aspecto de profilaxia. Às vezes não é o momento, por isso que eu falo, tem que estar relaxado, você querer forçar, né? Até porque não funciona assim. E o interesse na assistência. Acho que se a gente caminhar por aí, a gente vai acabar desenvolvendo muita coisa, sabe? Mas não acho que é porque a pessoa está travada ou
né, ou porque ela está com algum problema, também não vejo assim, não. Ou muito casca grossa, cada um também tem uma via do parapsiquismo, que eu falei que deveria aproveitar mais. Tem gente que bate o olho, não viu nada, mas sabe de toda a situação. Tem uma percepção, né, ali, então acho que deveria também valorizar isso. E a coisa vai acontecer, uma hora ou outra, eu acho que a gente vai ter oportunidade, né, sem o professor Valdo, quem assumir a sua responsabilidade, a gente vai dar um salto aí nesse sentido. Tá bom, gente? Então, assim, da minha parte, queria agradecer. A gente vai falar da próxima tertúlia matinal, vai ser no dia 22/4 de abril de 2018. O tema vai ser Serenário, bastidores multidimensionais do experimento. A especialidade é em vexologia e o pesquisador é o professor Alexandre Nonato. Então, compareçam. Eu já fiz o convite para a dinâmica e até a próxima. Tá bom? Obrigada.